Os assassinatos do Facebook. Nath, você sabe o que é catfish? Sei, mais ou menos. Como você explicaria para os nossos ouvintes o que é catfish? Eu acho que é quando você diz que você é uma coisa, mas você não é. Na realidade, você é uma outra coisa completamente diferente. Só que você mente porque você tá na internet. É isso? É uma boa definição. Sim, é isso mesmo. Normalmente chamam de catfish, né? Quem cria um perfil fake em qualquer rede social pra enganar pessoas, normalmente romanticamente, né? Mas não necessariamente assim, né? Então, o caso que a gente vai conversar hoje, ele mistura dois conceitos dos quais a gente vai conversar bastante nas próximas semanas, né? E já começamos a falar um pouco, se vocês nos acompanham nas redes sociais também. Que é o catfish e o cyberbullying. E tudo isso começou há 9 anos atrás, na manhã de 31 de janeiro de 2012, quando a polícia da cidade de Mountain City, no Tennessee, atendeu a um chamado de vizinhos preocupados por terem escutado diversos ruídos de tiros em uma residência no subúrbio. Chegando lá, os oficiais se depararam com uma cena digna de filme de terror. O jovem casal Billy Payne e Billie Jean Hayworth estava morto no chão e nos braços de Billie Jean estava o filho do casal de apenas 8 meses, chorando desconsolado. O bebê não possuía qualquer tipo de ferimento. Essa foi a cena inicial de um dos mistérios mais bizarros da história do estado. Quando eles analisaram a cena do crime, em busca dos motivos por trás da execução, porque a primeira conclusão a qual eles chegaram é que se tratava de fato de uma execução, porque a casa não estava revirada, nada tinha sido roubado. E teve um detalhe importante que eles encontraram já no gramado da casa, que foi uma pedra próxima à janela. A janela não estava quebrada, deu pra ver que era uma pedra que tinha errado o alvo. E essa pedra tinha o nome do Billy Payne. Começou por aí, foi uma das evidências que eles acharam que deixou eles convencidos de que se tratava de algum crime que tinha um motivo pessoal, e não um assalto que deu errado, né, que é um crime mais comum, por assim dizer. E aí, o que eles fizeram? A polícia começou a procurar a história dos Payne para tentar identificar onde poderia estar esse desafeto, né? Eles não tinham inimigos, eles não tinham nenhum histórico de uso de drogas e nem envolvimento em atividades que a polícia considera de risco, como, por exemplo, um histórico de aposta ou de perder dinheiro em aposta, ou essas atividades que eles também consideram ilegal, racha, essas coisas que a galera costuma fazer nas cidades do interior dos Estados Unidos. Na verdade, quase todo mundo descrevia os Payne como tranquilos, sociáveis e queridos. A única fonte de conflito declarada por algumas pessoas que eram próximas ao casal eram os seus vizinhos da frente, os Potters. Os vizinhos da frente, na verdade, era uma família composta pela Barbara Potter, que trabalhava na HP, seu marido, Marvin Buddy Potter, que era um ex-fuzileiro naval, que serviu no Vietnã, e a filha mais nova dos dois, a Janelle Potter. Ela tinha 30 anos, e ela ainda morava com os pais porque, em decorrência de alguns problemas de saúde, como surdez parcial e diabetes tipo 1, ela não conseguia emprego. Então, ela vivia com base em uma pensão do governo, né? E quando a gente ouve falar dessa família, não parece, assim, num primeiro momento, uma família que, assim, chamaria atenção por ser furdunçenta, né? Não, definitivamente não. Principalmente porque a gente tem uma menina de 30 anos que fica em casa o dia inteiro. Morando com os pais ainda. Ela não estudava, não fez faculdade, não fez nada. Ela era descrita pelos pais como sendo extremamente ingênua, porque ela não saía muito, ficava o dia inteiro no computador. E a Janelle era uma usuária fanática de redes sociais. Ela passava praticamente o dia inteiro no Facebook postando fotos de cãezinhos e gatinhos, é sério. Estilo de vida. Estilo de vida. Que é uma coisa muito comum em 2012, inclusive, né? Lembra? Era moda ficar postando essas coisas, mais do que é hoje. Em 2012, o Facebook tava no auge. Era legal ter Facebook. Hoje em dia, ter um Facebook é como ter um MySpace. É verdade, né? Mas tudo bem, voltando aos Potters e a treta que eles tinham com os Payne, que acabaram de ser assassinados, né? A origem da briga estava numa situação que era difícil de ser descrita até pelos amigos do casal.
Era meio que um disse que disse, sabe? A Janelle, além de passar os dias postando fotos de gatinhos no seu Facebook, ela afirmava que ela recebia ameaças constantes de violência física, de violência sexual e até mesmo de morte por parte dos Payne. E os Payne, quando eram confrontados pela família da Janelle, principalmente, os Payne alegavam que, na verdade, quem estava sofrendo cyberbullying e ameaça eram eles. E eles chegaram a mostrar para alguns amigos mais próximos diversas ameaças que eles recebiam de perfis fake e que eles afirmavam que o jeito de escrever desses perfis era muito parecido com o jeito que a Janelle escrevia, porque a Janelle e a Billie Jean, tinham estudado juntas no colegial. Então, embora elas não fossem próximas, Billie Jean tinha a Janelle no Facebook e afirma que os perfis fake falavam com ela, tendo os mesmos erros de grafia, as mesmas expressões que a Janelle usava. Então, basicamente, o que acontecia era que a família da Janelle estava constantemente indo pra casa dos Payne bater boca, mandando eles pararem de encher o saco da filha deles, e os Payne falavam, mas a gente não tá enchendo o saco de ninguém, nosso saco é que está sendo enchido. Era isso, era um diz-que-disse, mas parece uma situação bastante inofensiva, né? À primeira vista. Algo que se tivesse no caso de família, a gente só ia dar risada e falar, deixa de lado. Nenhum problema. Parece muito caso de família. Nossa, gente, alguém chama a Cristina pra comentar. A doutora Ana ri. Sim, muito caso de família. Não aguento meu vizinho. Sim. Então aí, gente, seria um caso de família que nós assistiríamos e comentaríamos até hoje, inclusive. Mas assim, a polícia achou que era a única pista que ela tinha, então eles decidiram cavar nela, né? Porque não havia evidências apontando em nenhuma outra direção. E aí, o que aconteceu? Decidiram pesquisar os Potters um pouco melhor, e ao investigar os Potter, eles encontraram o Jamie Curd. O Jamie, ele era primo do Billy, primo do vizinho, né? Já começa a ficar meio complicado, mas vamos lá. O Jamie era primo do Billy, que foi assassinado, e ele era amigo colorido da Janelle. Eu digo amigo colorido porque o Jamie se define como namorado da Janelle, mas a Janelle diz que eles eram apenas bons amigos, e os pais da Janelle dizem que imagina que a filha deles vai namorar, ela é muito inocente pra namorar. A filha deles é virgem. Ela tem só 30 anos. Ela é uma criança de apenas 30 anos. Eles falam que não, imagina. E a polícia pergunta explicitamente pros pais, nos interrogatórios, se a Janelle e o Jamie têm um relacionamento romântico, e os pais são categóricos em defender a pureza da filha deles e achar aquilo um absurdo. Sempre um bom sinal. Sempre um bom sinal, quando os pais estão defendendo a virgindade da filha deles de 30 anos, né? Parece super saudável, tudo muito bom, tudo muito bem, sim. Tudo muito funcional. Muito funcional, super... Uma família normal, né? Como qualquer outra. Claro. E aí, assim... Logo na entrevista inicial com o Jamie, ficou claro que ele não só estava envolvido nos assassinatos, como que ele era o elo mais fraco do rolê todo. Foram necessárias poucas horas para ele confessar. E o que ele disse? Que, na verdade, ele estava envolvido no rolê, só que ele não matou ninguém. Ele disse que o Buddy Potter, o pai da Janelle, atirou nos Payne e ele ficou vigiando a porta para dar cobertura. A polícia ficou meio chocada porque eles estavam esperando tanto mais resistência por parte do Jamie, quanto eles estavam conversando com ele meio que pra desencargo de consciência, achando que ele fosse falar que não tinha nada a ver com nada e que eles fossem procurar um vício secreto em droga de algum deles ou alguma coisa assim. Que burro. Ele já foi lá, fui eu. Uhum. A polícia já tava chocada dele ter confessado rápido. E a polícia ficou mais chocada ainda quando o Jamie perguntou que horas que a CIA, né, a CIA ia aparecer, a agência de investigação, de inteligência norte-americana ia aparecer. E aí a polícia ficou, ué... Beloved. Será que ele tá tendo um AVC, né? Será que ele não... Será que o que ele confessou é verdade? Porque não fazia sentido nenhum. O que a CIA tá fazendo aqui? Exatamente, era um assassinato de cidade pequena que estava praticamente resolvido. Por que ele estava esperando que a CIA aparecesse, né? E aí a resposta da polícia foi... CIA, tipo... Este homem está louco, prendam ele. E aí ofereceram pro Jamie um acordo. E como ele não estava envolvido nas execuções em si, quer dizer, ele estava envolvido, mas ele não tinha atirado, né? Como não foi ele que assassinou de fato o casal...
ofereceram pra ele uma pena mais branda, em troca dele ligar pro Buddy Potter com um grampo, né, gravando a conversa dos dois, com o objetivo dele conseguir incriminar, fazer o Buddy assumir a participação dele no crime, porque não tinha nenhuma evidência física que ligasse ele diretamente aos tiros. Tudo que eles tinham até o momento, tirando a confissão do Jamie, que já parecia não estar batendo muito bem, né, era circunstancial. O Jamie aceitou e o Buddy caiu. O Jamie ligou fingindo que ia dar satisfação do que tinha sido interrogado. E sabe, bem aquela conversa clássica que a gente vê em filme? Uhum. Cara, eles me interrogaram, mas eu não contei que foi você que matou os vizinhos. E aí o cara confirma, nossa, que alívio, parceiro. E aí, com essa confissão em mãos, a polícia chamou o Buddy pra delegacia e falou pra ele, parça, a casa caiu, o Jamie não era a bolacha mais esperta do pacote. O Jamie confessou, o Jamie te gravou, então não tem mais o que você negar, é melhor você contar a sua versão da história, antes que fique pior pra você, né? Quando o Buddy percebeu que ele não ia conseguir escapar de uma condenação, ele confirmou que ele matou os Payne, mas que ele não se arrependia, porque ele só fez isso pra proteger a filha dele, porque a filha dele ia acabar sendo estuprada e assassinada se ele não matasse os Payne. E que ele só fez isso porque o agente Chris da CIA disse pra ele que ele podia matá-los porque ele teria cobertura da agência de inteligência dos Estados Unidos para assassinar os Payne, já que eles eram pessoas horríveis, basicamente. Ou seja, a CIA pediu pra essa pessoa no Tennessee matar o vizinho, o casal que morava na casa ao lado, que tinha um filho de 8 meses, e disse que ia dar total imunidade pra eles se eles fizessem isso. Exatamente. É verdade esse bilhete, né? É verdade. Sim, eles encerraram com, inclusive, é verdade esse bilhete. O agente Chris da CIA entregou um bilhete dizendo que esse bilhete era verdade. Não, gente, ele não fez isso, mas enfim. Como era a segunda vez que a CIA era mencionada num mesmo caso, a polícia pensou, ok, né? A conclusão que eles chegaram foi, vamos escutar o que ele tem pra falar, porque vamos entender o que ele está... Sabe, humor me, assim, me conta, vamos lá, conte mais sobre isso. E aí, o Buddy contou toda uma história de que um agente da CIA teria chegado pra conversar com ele, adicionado eles no Facebook, porque, né? Porque é assim que a CIA trabalha, esse é o procedimento padrão. Esse é o procedimento padrão. Como previsto no livro da CIA. No livros de lei da CIA. Sim, como todo mundo sabe, a primeira coisa que a CIA faz é te adicionar no Facebook e se apresentar como a CIA. Oi, eu sou a CIA. Estou aqui para te proteger. Estou aqui para cantar Diamond. Pois é. A versão... Chandelier. Aí, o que ele contou? Aí o Buddy ele pensou, gente, já tô aqui mesmo, eu vou contar tudo que eu tenho pra contar, vou contar a minha história. E aí ele contou que esse agente Chris adicionou ele e a esposa dele no Facebook, e que ele adicionou ele se apresentando como um agente de inteligência, e dizendo que a missão dele era garantir que a Janelle estaria a salvo, porque a Janelle era muito especial. Ele disse que é a menina de 30 anos que não trabalhava, não saía de casa, não estudava, não fazia absolutamente nada, era especial. Sim, ele disse que ele estava lá pra protegê-la porque ela era muito pura e especial e que essas qualidades deveriam ser protegidas. A polícia foi até a casa do Buddy, porque ele narrou essas conversas e ele falou que esse agente conversou com eles por meses e que convenceu tanto ele quanto a esposa dele de que poderia ser uma boa ideia se livrar dos Payne, né, dos vizinhos. Nisso, a polícia foi até a casa dos Potter pra confiscar os computadores. Pra pegar, beleza, o Chris falou com vocês, então vamos descobrir onde tá esse Chris. O agente Chris do Departamento de Proteção de Mulheres Solteironas de 30 anos. Sim. É uma ala muito secreta da CIA, você não conhece. É uma subdivisão. Aí, quando a polícia chega, a Barbara Potter tá colocando na caçamba da caminhonete sacos e sacos de lixo cheio de papéis picotados. Sempre um bom sinal. Sempre um bom sinal. A polícia consegue confiscar os papéis e aí começa o trabalho de montar todos esses papéis que foram confiscados e pegar,
tipo, juntar todos eles e pegar as mensagens originais, e eles também confiscaram todos os computadores da casa, pra monitorar as conversas e rastrear o endereço de IP dos computadores, pra ver de onde vinham as mensagens, né? Horas e horas e horas de trabalho de algum pobre estagiário depois, a polícia chegou a algumas conclusões interessantes. Eles verificaram o perfil desse tal de Chris no Facebook e eles concluíram que o Buddy estava falando a verdade de certa forma. Existia esse agente da CIA chamado Chris, né? Assim, que se dizia ser da CIA, e essa pessoa, que dizia ser um agente da CIA, realmente mandou mensagem e pediu para adicionar tanto a Bárbara, quanto o Buddy, quanto a Janelle. Verificando esse perfil, eles descobriram que era uma pessoa que realmente existia, que se chamava Chris Jaden, um policial de Delaware que ele estudou com a Janelle no colegial. Mas, muito embora todas as fotos fossem do Chris Jaden, não era ele que usava esse perfil. Eles chegaram aí até Delaware, conversaram com ele e ele só se lembrava da Janelle muito de passagem, como a menina esquisita que stalkeava ele na escola. Ele fala que ele lembra dela seguindo ele. Ele fala que eles não interagiam muito, ele era mais popular, ela não era tão popular assim. Ele fala que ele tentava ser educado com ela, mas que ele lembra dela apenas como sendo uma menina extremamente esquisita. E, obviamente, ele poderia estar mentindo, né? Fazendo aqui o advogado do diabo, mas o depoimento dele foi corroborado pela análise dos computadores dos Potter. Por quê? O perfil de Facebook do Chris, o endereço de IP relacionado a esse perfil, estava dentro da própria casa dos Potter. Ou seja, os Potter estavam conversando com alguém que estava se fazendo passar por um agente da CIA que estava dentro da casa deles. The CIA is coming from the inside the house. Exatamente. E aí, o que acontece? Esse perfil no Facebook tinha também um endereço de e-mail, que se comunicava não tanto com o Buddy, mas sim com a Barbara Potter, a mãe da Janelle. E eles pegaram uma correspondência intensa entre os dois, entre a Bárbara e o Chris. Era até um pouco esquisito. É meio como se ela até meio que flertasse com esse Chris um pouco. Tipo, ela falava que ele tinha sido um enviado dos céus pra salvar a vida deles, que ela era muito grata pelas conversas deles. Ela tava muito feliz de conversar com ele. E agora o que eu vou narrar que aconteceu é uma mistura das conversas do Facebook com as conversas de e-mail, tá? Para dar uma história coerente também. Pra dar pra todo mundo entender o que tava acontecendo. Ele se apresentou como o agente Chris da CIA, que estava adicionando eles por estar preocupado com o bem-estar da filha deles e tá lá pra garantir a pureza dela, beleza? Nisso, esse suposto agente falava pros pais da Janelle que a Janelle tava sofrendo assédio dos Payne. E esse perfil trabalhava meio que no esquema de lavagem cerebral, falando que era muito perigoso o que estava acontecendo, que o Billy Payne queria sequestrar e estuprar a Janelle, e que o motivo por trás de tudo isso era que Janelle era linda demais pra viver. Justo. É o perfeito motivo pra você fundar um departamento de proteção às solteironas. Sim, porque elas são lindas demais pra viver. Protejam as solteironas lindas demais pra viver. Ele afirmava tanto pro Buddy quanto pra Bárbara que ele tinha provas concretas de que o Billy Payne, sendo ajudado pela esposa dele, a Billie Jean, tinham planos de raptar, tirar a virgindade e assassinar a Janelle. Ele tinha provas concretas, mas esse agente da CIA nunca chamou a polícia local. Não. Quando o Buddy e a Bárbara pediam provas, o agente Chris falava que ele não podia dar as provas porque as provas eram confidenciais. Porque são provas de inteligência. Do núcleo de inteligência que protege as solteironas. É um departamento ultra secreto que muita gente não conhece, inclusive. Muita gente não sabe que existe. A gente sabe. A gente conhece, eles nos mandaram mensagem afirmando. Eles mandaram mensagem, posso te colocar na lista de proteção agora? Ou você com 33 anos ou vai desencalhar algo? E aí, né, eu acho que assim, não deve mais ser segredo pra ninguém que o que aconteceu é que, na verdade, foi a própria Janelle que criou o perfil desse tal de agente Chris da CIA. Era a Janelle que conversava com os pais dela pelo Facebook e por e-mail. E, basicamente, a Bárbara tava conversando com a própria filha o dia inteiro. Tava as duas na mesma casa, ou uma em casa e outra no trabalho, uma em cada computador trocando e-mail. E a Bárbara flertando com a própria filha como se fosse a Leia e o Luke no Star Wars. Sim, creepy as fuck. Super creepy. E aí, o que acontece?
Foi descoberto também que era verdade o que a Billie Jean comentava, que a Billie Jean estava sofrendo cyberbullying da Janelle com a Bárbara, porque o que aconteceu? E aí a gente não pode afirmar com certeza até que ponto a Bárbara foi enganada, ou se ela meio que desconfiava o que estava acontecendo e escolheu acreditar na mentira. Aí a gente pode só especular, né? Mas o Chris falou tanto pra Bárbara que a Billie Jean era uma vadia que queria matar a filha dela, que elas começaram as duas, a Bárbara e a Janelle, a fazer perfis fake que ofendiam tudo que praticamente a Billie Jean postava. Ela postava uma foto, tinha um monte de perfil chamando ela de vadia, de vagabunda. Isso foi encontrado, inclusive estava lá nos sacos de lixo que foram retirados da casa da Bárbara, né? Elas imprimiam, era tipo um burning book das meninas malvadas. Elas imprimiam todas as mensagens de ódio, as fotos, elas copiavam, colavam as fotos e tinha uma mensagem de ódio embaixo. A gente só não sabe se elas guardavam isso como um troféu ou se ou se isso era tipo um rascunho, se elas queriam imprimir primeiro pra ver como ficava e depois soltar. Não se sabe a ordem. O que se sabe é que elas tinham isso tanto nos perfis quanto impresso e que quando os dois foram mortos, a Bárbara estava tentando se livrar das provas de que ela assediava moralmente os vizinhos, né? Uhum. A pedra que foi encontrada lá também foi descoberto que foi o Buddy que tentou jogar. Ou seja, basicamente o que aconteceu foi que a Janelle fez o maior catfish da história, fingindo ser um agente da CIA, e convenceu o pai e o namorado dela a bolarem um plano para assassinar os vizinhos, garantindo, e isso é importante, eles fizeram isso porque o Chris garantiu que daria imunidade para eles, uma nova identidade, e que eles poderiam viver uma vida nova sob o programa de proteção à testemunha. Sim, e aí tem inclusive trocas de e-mail da Bárbara com o Chris, em que a Bárbara pede detalhes, porque como o Buddy, ele é um veterano de guerra, ele ganha uma pensão, né? Uhum. E a Bárbara tava perguntando pro Chris, tirando dúvidas, assim, como que o Buddy poderia receber essa pensão se ele estaria vivendo com outra identidade, né? E aí o Chris fala pra ela ficar tranquila, porque eles vão cuidar disso, porque aposto que a Janelle não sabia o que responder pra mãe dela. Acho que ela também não sabia como que ela ia dar esse migué, mas ela disse pra eles ficarem tranquilos que ia dar tudo certo. Relaxa, sua pensão tá em boas mãos. Eu tenho tudo sob controle, como mostra o meu perfil no Facebook. Que é a única identificação que você tem, é a minha palavra. E o meu perfil. Olha que eu existo. Eu sou uma pessoa de verdade. E era uma pessoa de verdade, né? Porque todas as fotos do Chris original ela usava. E aí a única coisa que fica pra gente esclarecer, né? Que vocês devem estar se perguntando, é o motivo. E o motivo é o motivo mais básico e elementar de todos, né? A Janelle era apaixonada pelo Billy Payne desde a escola. No começo, o que aconteceu, basicamente? Ela gostava dele, ele era educado com ela, ele tratava ela bem, ele não tratava ela mal, e a gente sabe como as escolas norte-americanas, principalmente, podem ser meio cruéis. Ele era uma pessoa decente com ela, por conta disso, provavelmente ela se apaixonou por ele. Uhum. Ele não correspondeu. No começo, ela tentou fazer ciúme nele, ficando com quem? Com o primo dele, Jamie Curd, que no final acabou sendo a pessoa que foi vigiar a porta pra ter o primo assassinado. E da esposa, né? Mãe de um menino de 8 anos. De 8 meses. De 8 meses, sim, que era parente dele também. Isso eu não consigo entender, mas enfim. No começo ela tentou fazer ciúme com o Jamie Curd. O Billy Payne não ligou, porque ele realmente não retribuiu os sentimentos dela. Ela ficou muito nervosa quando o Billy começou a namorar a Billie Jean, mas esse ciúme escalou pra uma coisa patológica quando a Billie Jean engravidou. Porque ela teve a comprovação de que os dois faziam sexo, não sei. Provavelmente, tipo, agora ele não pode largar tudo pra viver comigo. Sim. Na casa dos meus pais. Exatamente, Então, assim, ou ela queria ir pra casa dele, não sei, né? Imagina que perfeito pra ela morar com o vizinho, porque ela pode ver os pais quando quiser, não sei. E aí foi que ela surtou quando a Billie Jean engravidou, o hate, né, o ódio, o cyberbullying contra a Billie Jean começou, mas não foi suficiente pra ela e ela achou que seria uma boa ideia criar um perfil falso pra convencer o pai dela a matar o vizinho. E no fim, toda essa plot foi descoberta, muito embora a Janelle negue tudo até hoje. O Buddy Potter foi condenado a 2 prisões perpétuas pelo assassinato. Jamie Curtis, o maior cagueta da história da humanidade, ele fez aquele acordo com a polícia e em troca da confissão gravada do Buddy, ele foi condenado a 25 anos de cadeia apenas. A Janelle e a Bárbara, elas foram condenadas a
15 anos cada por conspiração para cometer assassinato. Porque por mais que as conversas que foram recuperadas tenham sido reveladoras, elas ainda são vistas pela lei como circunstanciais. Não tem nenhuma ligação direta à cena do crime, não tem nada que coloque elas lá. E agora, nos próximos anos aí, isso tudo aconteceu em 2012, elas foram condenadas em 2012. 2027. Mas tem o tempo de parole também, né, de liberdade condicional. Eu não sei, é possível que elas até já estejam na rua cometendo catfish por aí. A gente não sabe porque a Agência de Proteção das Solteironas não revelou. Mas, gente, ó, aí, tem uma história aqui, uma moral. Cuidado com quem vocês adicionam nas redes sociais. E se parece muito bom pra ser verdade, normalmente é. A gente vai colocar embaixo algumas referências pra vocês acompanharem, porque a Janelle segue negando, a Janelle deu entrevista. E dá pra ouvir, ela é infantilizada até na voz. Ela falando parece uma criança. Então, eu não sei até que ponto ela não se fazia de sonsa pra ganhar também, pra poder escapar de fazer umas besteiras, sabe? Que foi o que a Suzane Richthofen tentou fazer, né? Ela tentou, naquela entrevista do Fantástico, que ela tentou parecer uma menininha. Exatamente. E daí gravaram ela falando, o advogado falando, chora muito. Ai, ela com as calopsitas. Aquela camiseta rosa do Mickey e as calopsitas, é ridículo. Ai, eu tenho muita saudade dos meus pais. Ai, eu tinha que usar muita droga. Meu Deus, muita droga. Ele me fazia usar muita droga. Como é que a Mo fala? Fumar drogas? Como é que ela falou? Ela gostava de uma drogas. Ela gostava de uma drogas. Ai, não usem drogas, crianças. É isso que temos para dizer. Mas eu fico imaginando também, num toque mais sério, eu fico imaginando que eu não consigo, ao mesmo tempo que eu fico com um pouco de pena da mãe e do pai, principalmente do pai que cometeu os assassinatos, e eu fico com um pouco de pena que ele tenha sido catfished pela própria filha. Ao mesmo tempo, eu não tenho muita simpatia, porque eu acho que, principalmente um veterano de guerra, eu acho que ele pensaria 2 vezes se uma pessoa chega e fala, olha, eu sou da CIA, você vai matar esse casal jovem e vou te dar imunidade. E tá tudo bem, ele vai lá e mata a pessoa. Porque, tipo, eu imaginaria que ele falasse, bom, se você sabe que eles vão sequestrar e matar ou estuprar a minha filha, você precisa ir na polícia, você precisa falar, olha, o agente Chris da CIA tá me falando isso, e a gente precisa proteger minha filha e prender essas pessoas. Mas ele simplesmente aceita matar por imunidade, e eu acho que isso fala muito do caráter dele, né? O que ele não fez no Vietnã? Se ele aceita matar simplesmente por imunidade? Ah, exatamente. Eu acho que esse é um exemplo muito bom de como cyberbullying, stalking e catfishing pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer idade e em qualquer país. A gente acha que cyberbullying normalmente é um problema jovem, né? Um problema de crianças e adolescentes, mas essa é a prova de que muita gente pode cair nesse tipo de armadilha, fazer coisas que eles não fariam e, inclusive, cometer crimes que eles não cometeriam se eles não tivessem sido convencidos por uma pessoa com outros motivos. No Brasil, a Lei 13.185, de novembro de 2015, dá amparo legal para que o bullying e o cyberbullying sejam caracterizados. Então, no texto, bullying é caracterizado como todo ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. A lei deixa claro que há intimidação sistemática na rede mundial de computadores, cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Em casos mais extremos, o agressor pode ser denunciado por calúnia, difamação ou injúria e a pena varia de multa a detenção de 1 a 3 anos. Já os responsáveis por agressor que tiver menos de 18 anos deverão pagar uma indenização referente a danos morais à vítima. A Unicef também criou uma rede internacional para ajudar jovens de todo o mundo a denunciar casos de bullying ou casos em que os seus direitos humanos sejam feridos por crimes cometidos online.
No Brasil, a organização que faz parte dessa rede é a SaferNet. Ela foi fundada em 2005 para defender os direitos humanos na internet no Brasil e desde então se consolidou como referência no enfrentamento a crimes e violações aos direitos humanos. E ela já ajudou mais de 30 mil pessoas nas 27 unidades da federação. E eles têm um helpline, essa é a parte que eu mais gosto da SaferNet, eles têm um helpline em que você é atendido por um profissional especializado em como reconhecer, denunciar e se proteger de qualquer tipo de violência online. Esse helpline, ele usa técnicas de criptografia, então tudo pode ser feito de forma anônima e segura. Ninguém nunca vai saber quem você é ou de onde a denúncia saiu. O link do helpline vai estar na descrição desse vídeo. Lembrando também que Facebook, Instagram, Twitter e YouTube também oferecem ajuda segura e anônima para quem denunciar qualquer tipo de cyberbullying ou abuso. Então, reportar é preciso. E, por favor, vamos ser um pouco mais bondosos nos comentários que a gente faz com as pessoas. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. Se a Cia te adicionar, não aceite. É isso. A menos que seja cantora. Se for a cantora, aceite e peça pra ir nas festas com ela. E nos conte. E nos conte. Mande pra gente nos documentários como que foi a sua experiência com a Cia. Isso. Chega, né? Chega. Meu cachorro tá se coçando. Ele tá se coçando e batendo a bunda no armário que tá ligado a mim. Eu só ouvi ele se coçando, a bunda no armário não dá pra ouvir. É que o armário tá assim, ó. Tchau, bebê. Veio aqui, se coçou e foi embora. Ele só queria que a participação dele fosse registrada.